Pessoal, olha que legal essa ideia aqui. Embora seja simples a ideia, é uma ideia bem interessante. É translação de espelho plano. Geralmente no segundo ano, quando eu vou explicar essa ideia, eu explico usando números. Mas como eu sei que está mais fortinho das ideias aí, eu posso usar só letrinhas para fazer essa prova que eu tenho para te fazer. O objeto está a uma distância x do espelho plano. A que distância a imagem vai se formar? A distância do objeto seria 2x, mais do espelho seria x também, concordam? Isso a gente sabe dessa geometria que acabou de acontecer aqui na tua frente, né? Dá para perceber que é simétrico o desenho de um lado e do outro, apesar de um lado estar linha cheia e do outro lado linha pontilhada, né? São simétricos aqueles desenhos, então essa distância tem que ser igual a essa. Eu vou manter o objeto exatamente aonde ele está, e vou afastar o espelho uma distância y da posição original. Qual é a nova distância entre objeto e espelho? Simples assim, x mais y. A imagem vai ter que se reposicionar, concordam comigo? A imagem vai ter que se reposicionar. Qual é a nova distância da imagem ao espelho? É verdade, já que é igual, né? Acabamos de analisar isso, x mais y. Qual é a distância original do objeto à imagem? 2x. Qual é a nova distância do objeto à imagem? 2x mais 2y. Quanto aumentou a distância, já que era 2x e agora é 2x mais 2y? 2y, né? Antes era 2x a distância, agora a distância é 2x mais 2y, quer dizer que a imagem se afastou 2y metros, supondo que estamos pensando em metros. Mas olha quanto que eu mexi no espelho. Eu só mexi o espelho y metros e a imagem foi para trás 2y metros, concorda comigo? Eu estou te provando que quando a gente translada um espelho, a imagem translada o dobro, simples assim, certo? Então o deslocamento da imagem gerada por um espelho plano é o dobro do deslocamento do espelho, só para ficar bonitinho. Light, né galera? Só tem uma outra. Quando tu mexe o espelho, a imagem vai se reposicionando na hora ou depois é que a imagem chega no lugar dela? É na hora, aparentemente é na hora, né? O cara vai mexendo o espelho, a imagem já vai pro lugar dela na hora. Então precisa mexer o espelho e esperar um pouquinho para ajeitar o cabelo, né? Certo? Bom, se a imagem anda o dobro da distância no mesmo tempo, é porque ela tem o dobro da velocidade. A velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Então tem um espelho plano na traseira de um ônibus. Estás parado no ponto, o ônibus passa por ti, se afastando a 50 km por hora. Tu te olha no espelho plano e vê a tua imagem se afastando a que velocidade? 100 km por hora, simples assim. Beleza, galera? Quando o cara não entende com o númerozinho, com a letrinha, aí tu bota número, aí a galera entende. Se aqui é 10, quanto que é aqui? 10. Aí eu aumentei 2 metros, ficou quanto? E aqui? 12. 12 mais 12? 24. 10 mais 10? Se era 20, agora é 24, a imagem andou? 4, só que eu só afastei o espelho. Como é mais fácil pensar com o número, né? O cérebro é safadinho, é bem uma merda, letra e número. Mas ele trava na letra às vezes, né? Certo? Mas é questão de esforço, é como um peso um pouco maior na academia. Se tu não fez as séries anteriores, né, para ficar preparado, tu não levanta. Mas tenho certeza que a maioria de vocês já está conseguindo, né, aceitar legal as provas com letrinhas. Galerinha, olha que interessante, cara. O mesmo fenômeno que ocorre na translação de espelho plano ocorre na rotação. Vamos ver o que acontece na rotação do espelho plano? Ah, uma coisa importante, hein? Se tu tá olhando o espelho lá na parede e o espelho é transladado dessa maneira, certo? O que vai acontecer com a imagem? Nada, né? O importante nessa translação é aproximar ou afastar da imagem. Afinal, quando tu
faz pega um grande espelho e desloca ele nesse sentido, aí vai continuar te vendo no mesmo lugar, até acabar o espelho, né? Certo? Então cuidado, quando a gente fala em translação, estamos afastando ou aproximando o espelho do objeto, certo? Rotação de espelho plano. Ali está o espelho, vou analisar um raio de luz sendo refletido nesse espelho. O raio de luz chega, vamos supor, com um ângulo alfa de incidência. Qual vai ser o ângulo de reflexão? Alfa. Oh, bem fácil, né? Qual é a distância angular entre esses raios? 2 alfa. Opa! 2 alfa. Legal. Mas eu quero mudar a posição do espelho. Eu vou pegar esse espelho e vou girar esse espelho um certo ângulo. Sei lá, um ângulo beta. Eu vou girar um ângulo beta esse espelho. Certo? Tu concorda que quando eu girei o espelho, a normal gira junto? Tranquilo, né? Ela está grudada no espelho, né? Se eu girei o espelho de um ângulo beta, a normal girou de que ângulo? Beta também, ela está grudada no espelho, como eu acabei de falar. Então, quando esse raio atingir a nova posição do espelho, qual será o ângulo de incidência? Parabéns! Antes era um ângulo alfa, agora eu aumentei um ângulo beta, alfa mais beta, aquele ângulo de incidência, o novo ângulo de incidência. Qual vai ser o novo ângulo de reflexão? É verdade, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, aquele ângulo também é alfa mais beta. Qual é o ângulo total, então, entre o raio incidente original e o novo raio refletido? 2 alfa mais 2 beta. Que estranho. Antes, qual era a distância? 2 alfa. Agora é 2 alfa mais 2 beta. Quanto que aumentou a distância angular? A distância angular aumentou 2 beta, porém eu girei o espelho apenas beta, de 1 beta. Ou seja, quando eu rotaciono um espelho plano de um ângulo qualquer, os raios refletidos sofrem um desvio angular, que é o dobro de novo. Parece piada, é o dobro, é o dobro. Então vamos ver, 15 graus, o que acontece com os raios refletidos? Eles variam 30 graus, só isso, simples assim. Não tem problema, eu vou apagar as letrinhas e vou colocar números. Aí teu cérebro vai dizer, ó, óbvio, quer ver? Fazer o mesmo desenho. Claro. Fazer o mesmo desenho, o espelho está numa certa posição. Vou fazer um raio incidente, azul não, né? Vou fazer um raio incidente com ângulo de 10 graus, um ângulo pequenininho, 10 graus. Qual é o ângulo de reflexão? 10 graus. Se aqui é 10 graus, aqui também é 10 graus e o ângulo total é 20 graus. Eu estou usando como referência esse raio que chegou. Vou pegar o meu espelho e vou rotacionar o espelho. Vou rotacionar o espelho de 20 graus. Agora essa é a nova posição do espelho aqui embaixo. O raio incidente está chegando pelo mesmo lugar, tá vendo? Ó? Chegando pelo mesmo lugar. Qual é o novo ângulo de incidência, pessoal? É 30 porque era 10 e eu girei o espelho 20. 10 com 20 dá um ângulo novo de... Se o ângulo de incidência é 30, quanto é que é o ângulo de reflexão? 30. E qual é que é essa distância angular, ó, entre o raio original e o novo raio refletido? 60 graus. De 20 graus para 60 variou quanto? Variou 40 graus, mas olha quanto que eu girei o espelho. 20. Sempre que eu rotaciono o espelho de um certo ângulo, os raios refletidos sofrem um desvio angular. E se eu vou medir esse desvio angular, dá o dobro do que o espelho rotacionou. Espelho rotaciona 20, os raios refletidos rotacionam 40 graus, certo? Ó, como que eu usei para medir, ó. Peguei esse raio de referência, antes era 20 graus, agora com ele é 60 graus. Então esse desvio, ó, o raio original e o novo raio refletido, foi de 40, sempre o dobro. Isso é que é importante perceber. Como é que eu vou anotar isso? Eu tinha chamado de beta aqui, né? Certo? E aquele ângulo inicial de alfa. Mas o que eu preciso é dizer que o desvio dos raios refletidos, beta, é igual ao dobro do que eu girei o espelho, alfa, que é o contrário, na verdade, como eu tinha colocado, né? Eu girei o espelho de um ângulo beta, eu multiplico por 2, é o ângulo que os raios refletidos vão girar.
É isso aí. Sempre o dobro, né, pessoal? Cuidado, hein, cara. Vai que o cara pega o espelho e começa a rodar assim na frente dele, ó. Não vai acontecer porra nenhuma, né? Tem que girar, certo? De um jeito que faça diferença, né? Então, quando eu falo rotação, tem que rotacionar de um jeito que faça diferença. Pegar esse espelho e girar ele nesse plano, não vai mudar nada. Um detalhezinho ainda sobre espelho plano. Aí vai ficar o bicho. Acoplamento de espelho plano, vamos ver.